Sejam todos bem-vindos a mais uma mensagem do canal Família Escritura Plena. O tema de hoje é esse que está na tela. Se nem Cristo existe, como existiremos? Vamos repetir o tema? Se nem Cristo existe, como existiremos? Esse é o tema de hoje, vamos avançar. Hoje, dia 11 de junho de 2023, estamos mais uma vez aqui com os senhores. Sejam bem-vindos todos que estão no chat e todos que vão assistir o vídeo em outra oportunidade. Então vamos solicitar aqui, se inscreva, ative o sininho e receba as notificações de novos vídeos. Compartilhe com seus contatos e não esqueça do like. Quer fazer parte de um de nossos grupos Plenitude? Nos solicite, fale conosco no contato que está na descrição do vídeo de hoje. Tá bom? Então é isso aí, vamos ao tema, né? Então o tema de hoje é esse que está na tela. Se nem Cristo existe, como existiremos? Vamos avançar. Então, minha gente, agora que nós estamos começando, nós vamos afirmar, para escândalo de muitos, tá bom? Que se nem Cristo existe, como existiremos? Porém, antes, gostaríamos de deixar um aviso aqui. Gostaríamos de pedir aos senhores, quando assistirem os vídeos, principalmente aqueles que reclamam. Não estou falando da maioria dos senhores, mas algumas pessoas já reclamaram muito por causa dos anúncios. Eu quero dizer para essas pessoas, né, que isso é normal no YouTube. O YouTube sobrevive, existe por causa disso. Sem isso, o YouTube deixaria de existir, né? E para que continuasse existindo, teria que cobrar das pessoas, de todos nós, uma assinatura para manter essa enorme plataforma virtual. Então, eu gostaria de pedir paciência a essas pessoas quanto à questão dos anúncios, tá bom? Que essas pessoas que reclamam, é claro, né? E eu quero também deixar um aviso aqui, que todas as vezes que nós produzimos um novo vídeo, nós iniciamos a apresentação como estreia. Então, para essas pessoas, assista a estreia então, porque na estreia não tem anúncio. E depois da estreia também não tem anúncio. Depois da estreia, logo em seguida, se chegar mais tarde do trabalho, poderá assistir também sem anúncio, logo em seguida da estreia. Combinado? Então vamos fazer assim? Vamos. Então, agora outra coisa aqui. Eu gostaria de falar para os senhores sobre a questão do nosso contato do WhatsApp que está aí na descrição do vídeo. Então, os senhores podem me solicitar, fazer alguma pergunta e pode solicitar também que seja incluso em um de nossos grupos Plenitude nos estados e no Brasil. Então, aí está o número. Então, quando enviar a mensagem, eu gostaria de pedir paciência para que eu respondesse, tá bom? Porque eu levo de 2 a 3 dias e às vezes pode ocorrer de ser mais. Então, eu gostaria de pedir que tivessem paciência aguardando a minha resposta. Então não adianta enviar a mensagem e ficar reenviando a mensagem porque eu estou demorando. Porque quanto mais faz isso, mais demora a resposta. Porque cada vez que você fizer isso, a sua mensagem vai para o topo novamente. Se vai para o topo, ela sai da fila. Quando já está quase chegando o momento de atender, né, a sua questão, a sua pergunta ou alguma coisa que tiver de falar, aí você reenvia a mensagem e vai para o topo, aí eu não tenho como adivinhar que isso aconteceu, tá bom? A não ser que eu fique buscando ali para ver quem tem mais mensagem, tá bom? Então é isso aí. Agora, neste momento, nós vamos responder algumas perguntas anteriores de vídeos, né? Que nós colocamos em vídeos anteriores e as pessoas colocam perguntas e fazem questionamentos. Então aqui está o nosso irmão Leonardo Machado, Paz Eterno, irmão Leonardo. O nosso irmão Leonardo, ele perguntou o seguinte. Olha só a pergunta de nosso irmão Leonardo Machado. Ele perguntou, os espíritos, fiz questão de colocar na tela, tá bom? A pergunta dele. Os espíritos que vêm participar
de carne e sangue vem com a mente apagada? É a pergunta do nosso irmão Leonardo. Paz eterna, irmão Leonardo, mais uma vez. Então, a minha resposta para o nosso irmão, que perguntou se os espíritos vêm participar de carne e sangue, né, com a mente apagada, a minha resposta para o nosso irmão Leonardo é que essa nossa mente, esse nosso conhecimento, essa nossa mente, não se trata do espiritual. Essa nossa mente, ela é natural, é do mundo natural. Portanto, somente nós podemos ter lembranças das coisas ocorridas a partir de nossa vinda à existência, tá bom? O nosso nascimento. A partir do nosso nascimento, as memórias, alguma coisa já começa a ser registrada, já até mesmo no útero da mãe, por um bebê sendo formado. Não somos em nossa natureza humana, eu gostaria de deixar aqui para o nosso irmão Leonardo, que nós não somos em nossa natureza humana os filhos, os espíritos, mas somos o quê? Manifestação dos filhos em nosso tempo, tá bom? Mas o Filho do Altíssimo, que é o Espírito, já conhece todas as situações antes, né, de nossa existência humana, correto? Então nós, humanos, nós somos filhos de nosso pai e de nossa mãe, e somente conhecemos o quê? Coisas da terra, coisas do mundo natural. Já os filhos somente vêm participar da carne e do sangue. Os espíritos, os filhos, vêm participar da carne e do sangue. Mas ele sabe. Mas os filhos sabem. Então vamos ler, né, sobre o que Yahushua, nos dias de sua carne, falou sobre os filhos. No texto de João, vamos ver aqui, João 6, 45 a 46, que diz o seguinte: está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Yahu. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai. Percebeu? Olha só o que ele vai dizer depois. Salvo aquele que vem de Yahu. Percebeu? Salvo aquele que vem de Yahu. Este tem visto. Este o tem visto. Quem? O Filho, o Espírito, não é verdade? Yahu, né? Yahu 6, 45 a 46. Então, assim, irmão Leonardo, nenhum de nós precisa ter lembranças de nada. Uma vez que basta, né, que desejemos ter nossas vidas enquanto seres humanos, evitando o mal, desejando mais e mais as verdades de que nós não precisamos de religiosidade, e nos salvarmos também do erro, né? Evitarmos o erro. Assim que é o caminho do justo e temente ao Criador. Ou confiamos que somos dele, ou jogamos tudo para o alto. Tá bom? Mas parece, nós já sabemos, que não é isso que queremos, né? Então vamos continuar pensando nisso que vamos ler aqui agora. Vamos refletir sobre o que nós temos falado e vamos pensar sobre isso que nós vamos ler aqui agora. Ó, isso é o que importa, tá bom? Vamos colocar aqui, eu coloquei. Pela fé, né? O espírito vem com a mente apagada, o filho vem com a mente apagada. Não, olha só. Pela fé, é assim que o justo está aqui na terra, assim. Nós também que vivemos em nosso tempo. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Yahu, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Hebreus 11, 3. Nós sabemos que a fé, né, era a questão de antes da vinda de Cristo, eles tinham a fé de que eles iriam chegar, né? Mas veja bem, olha só a questão do filho aqui em nosso tempo. O filho de Yahu, ele não precisa ter visto nada. Basta ele acreditar.
Ele não precisa ter visto nada, eu coloquei aqui. Basta que ele o quê? Acredite. Basta que tenha o quê? A convicção, como tendo visto e presenciado tudo mesmo sem ter visto, correto? Então essa é a questão. Agora, outra pessoa questionou se não vamos ter lembranças, como vamos saber se somos espirituais? É uma boa pergunta, né? Se nós não vamos ter lembranças de nada, né, depois que nós partirmos, até mesmo porque a nossa mente vai se apagar, né? Se não vamos ter lembranças, alguém perguntou que eu não me recordo o nome, depois pode falar quem foi, tá? Se não vamos ter lembranças, como vamos saber se somos espirituais? Boa pergunta, né? Então nós sabemos que somos espirituais. Nós sabemos que somos espirituais. Por quê? Porque nós buscamos o conhecimento nas palavras de Cristo, né, das Escrituras, que permanecem. E levamos isso em consideração, não é verdade? Se não fôssemos espirituais, nós não estaríamos aqui. Não é verdade? Querendo o conhecimento do espiritual. Não é isso que nós estamos fazendo aqui? Vamos ler aqui, ó. Olha só o que é importante para a gente entender. Vamos fazer a leitura. Daniel 12, 10. Olha só o que diz. Muitos serão purificados, alvejados e refinados. Daniel, essa profecia de Daniel se refere a um anúncio, uma profecia referente ao tempo dos apóstolos. Olha só o que aconteceria no tempo dos apóstolos, que Daniel estava na profecia, que está relatado nas profecias de Daniel. Muitos serão purificados, alvejados, refinados. Quer dizer, entenderão, ouvirão, terão fé. Correto? Mas os ímpios continuarão ímpios. Percebeu? Olha só. Nenhum dos ímpios levará isto em consideração. Mas os sábios, sim. Daniel 12, 10. Percebeu? Percebeu que se nós não fôssemos espirituais, nós não poderíamos estar aqui querendo conhecer mais, buscar o conhecimento, porque nós não somos ímpios. Então é por isso que nós estamos aqui. Porque o ímpio, ele não leva isso aqui que a gente fala em consideração. Entendeu o que disse o texto? E agora sobre o tema de hoje, e como já falamos, muitas pessoas se escandalizam, né, quando nós dizemos: se nem Cristo existe, como existiremos? Muita gente se escandaliza. Então, como nós já falamos inicialmente na abertura do tema, né, se nem Cristo existe, como existiremos? Então vamos pedir que aqueles que ainda não conhecem, né, não conseguem, aliás, aquelas pessoas que não conseguem entender esse assunto que nós estamos apresentando, esse assunto polêmico, a essas pessoas eu vou solicitar que tenham calma, tá? Calma um pouquinho. Se isso te deixou assim abalado, tenha um pouco de calma, né? Porque nós estamos dizendo o quê? Isso aqui que está no tema, né? Se nem Cristo existe, aí você vai falar, como assim? Né? Como existiremos? Então, eu vou solicitar que se isso te abala a sua fé, vamos dizer assim, eu vou pedir que tenha calma, procure entender o que nós estamos falando aqui, tá bom? Então, para começar agora, ou melhor, para dar continuidade, vamos ler a carta de Shaul aos Filipenses, né? Aqui em Filipenses 2, 5 a 8, que diz o seguinte, olha só o que diz: seja a atitude de vocês a mesma de Yahushua HaMashiach, que, embora sendo altíssimo, não considerou que o ser igual Yahu era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser semelhante aos homens, né? Semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte no madeiro, né? Filipenses 2, 5 a 8. Então, olha só, pelo texto que nós acabamos de ler, nós estamos observando isso, nós estamos observando claramente aqui que o Altíssimo, ele assumiu, o Altíssimo, Todo-Poderoso, Yahweh, assumiu a forma humana e tornou-se o quê? Semelhante
aos homens. Não é isso que diz o texto? Assumiu a forma humana. Não era um filho, vamos entender isso, gente. Não era um filho do Altíssimo que antes estava com ele e veio a assumir a forma humana. Não, não foi isso. Mas o próprio Altíssimo, o próprio, né, Yahweh, ele assumiu a forma humana, né? E ao assumir a forma humana, era filho e não pai. Correto? Correto, né? Então, embora dissesse que o filho e o pai eram um. O filho e o pai eram um, ele estava dizendo, né? Mas tem gente que pensa que foi assim, que o Altíssimo já teria um filho, como se fosse assim esses filmes, né, de Thor, que o Altíssimo teria um filho que um dia iria se fazer como os homens, né? Com base no texto de João, capítulo 1, versículo 1, que diz que ele era o Verbo e estava com Yahweh. E o Verbo era Yahweh. Como diz no texto, olha só o que diz no texto. João, algumas pessoas se equivocam, né? Porque acreditam que tinha um filho lá. Mas veja bem o que diz o texto, ó. No princípio era o Verbo. No princípio era o Verbo, né? Era o Todo-Poderoso. Era somente ele. Há um só, eterno Criador, não é verdade? Olha só o que diz o texto. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com o Yahweh. Só havia Yahweh. E o Verbo estava com Yahweh. Ou seja, a palavra estava com Yahweh. E o Verbo era Yahweh. Ele era tudo. Não tinha um filho lá. Não tinha um filho antes da criação, né? Yahuana, né? Capítulo 1, versículo 1. Então, muita gente pega esse texto e pensa, né, que o Todo-Poderoso, o Pai, estaria antes da criação, ele e seu filho. Então, isso é uma mitologia, acreditar assim, não é verdade? É como se fosse esse filme que já falei aqui, o filme de Thor, né, que o pai tem um filho que depois envia o filho. Não é assim, não tinha nenhum filho para ser enviado. Mas Messias, mas está escrito na Bíblia que ele foi enviado. Sim, ele foi enviado depois que nasceu, não é verdade? É isso, mas o pai veio e tomou a forma humana. Acabamos de ler, né, no texto aos Filipenses. Mas vejam que na realidade, o filho, ele foi gerado onde? Onde o filho foi gerado? Antes da fundação do mundo, ele foi gerado ou ele só foi conhecido? Nós vamos ler aqui. Né? O filho, na realidade, ele foi gerado no útero de Miriam, a sua irmã, ou seja, Maria, a sua mãe adotiva, né? A sua irmã adotiva. No início do primeiro século, isso ocorreu, como nós podemos ler aqui nesse texto, né, de Matitiahu, capítulo 1, versículo 18, ou Mateus, capítulo 1, versículo 18, que diz o seguinte: E tendo nascido Yahushua em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns sábios vieram do Oriente a Jerusalém, né? Vieram a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos Yehudim? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Matitiahu, capítulo 2, 1 a 2. Então vamos continuar lendo aqui agora, Matitiahu, capítulo 2, versículo 11, que diz o seguinte: Entrando na casa, acharam o menino com Miriam, sua irmã, ou seja, Maria, sua mãe, né? Miriam, sua irmã, e prostrando-se, o reverenciaram. E abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra, né? Matitiahu, capítulo 2, versículo 11, tá? Então, e é confirmado que ele foi gerado ali mesmo. Ele foi gerado, né, no útero de Miriam, sua irmã. Na verdade, a sua mãe, estou falando isso é porque na Bíblia israelita está assim, tá bom, gente? Então é confirmado realmente que ele foi gerado ali mesmo, né? Não existia antes um filho, né, antes da fundação do mundo. Ele foi conhecido, nós vamos ler daqui a pouco. Então, não existia antes um, né? E está confirmado isso no texto de Hebreus capítulo 1, versículo 5, que diz o seguinte: Porque a qual dos anjos disse jamais?
Tu és meu filho, hoje te gerei. Percebeu? Porque a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei. Percebeu? Que não tinha um filho antes que depois se tornou homem? Não, o Todo-Poderoso, o Altíssimo, né? Acabamos de ler em Filipenses, ele tomou a forma humana e se tornou o quê? Filho, né? Esse filho que nasceu da irmã Miriam, não é verdade? E eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Percebeu? Eu serei. Olha só como está escrito. E ele me será. Quando ele quê? Quando ele nascesse. Hebreus capítulo 1, versículo 5, né? Então essa é a verdade que nós temos que apresentar. Então, esse filho, ele foi conhecido antes, mas somente manifestado como homem, como filho, no fim dos tempos. Como nós podemos ler em 1 Pedro, né? Capítulo 1, versículo 20. O qual, na verdade, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, né? Mas manifesto quando? Antes da fundação do mundo ou no fim dos tempos? No fim dos tempos, por amor de vós. Percebeu? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20, né? Então é isso, gente. Então é por isso que Cristo ele não pode estar mais existente depois de ter entregue o reino ao Pai. Porque ele só passou a existir como manifestação no fim dos tempos, entendeu? Então hoje o reino já está com o Pai, ele já cumpriu tudo o que tinha que cumprir, não é verdade? Assim nós não podemos ignorar que um dia ele estaria a reinar com todo o poder, né, como ele mesmo disse, e depois iria desaparecer definitivamente, voltando à cena o Pai, que receberia o quê? Dele o reinado de volta, correto? Então alguém poderá então perguntar, Messias, Cristo não é mais filho de Ialro? Algumas pessoas poderiam perguntar, Cristo ungido, o Machia, não é mais filho de Ialro? A resposta que nós temos para essas pessoas é não. Ele não é mais filho de Ialro, porque na realidade o filho de Ialro não existe mais, já não existe. O filho já se submeteu ao pai, ele já desapareceu. Ele não estava antes da fundação do mundo, antes de tudo ter sido criado, mas quem estava era o único, era Ialro, somente ele. Então, Ialro se fez carne e habitou entre nós e se chamou filho. Compreendeu? Compreendeu, né? Então, na realidade, o filho de Ialro, ele não existe mais. E como ele não existe mais? Se ressuscitou ao terceiro dia. Alguém poderia perguntar, não, Messias, ele ressuscitou ao terceiro dia, então ele ainda existe? Como assim, Messias, você está dizendo que o filho de Ialro, Yahushua, não existe mais se ele ressuscitou ao terceiro dia? Sim, nós já sabemos disso. Nós sabemos que ele ressuscitou ao terceiro dia, mas a pergunta é, até quando ele ficou manifestado? A resposta é até sua vinda. Como eu já disse, né? Como nós já dissemos em outro tema, em outra apresentação, que Cristo, que o ungido, que o Machia, durou 70 anos. Nós já temos uma apresentação que nós precisamos fazer uma segunda edição, né? Dizendo que Cristo durou 70 anos, tá? 70 anos. Quer dizer, do seu nascimento até o ano 70 DC, quando ele entregou o reino ao Pai. Entenderam? Vamos fazer uma retificação ainda, uma segunda edição desse tema aí, retificando algumas coisas. Agora vamos aqui abrir um parênteses, a fim de retificar uma mensagem de minha autoria, do ano de 2020 ou 21, tá bom? Que diz o seguinte, Jesus não existe mais. Nós já fizemos uma apresentação dizendo, Jesus não existe mais. Naquela época eu falava Jesus. Então o tema é o seguinte, Jesus não existe mais. Então nós vamos retificar aqui, porque eu dizia que depois da ascensão,
já não seria mais o quê? O Filho do Altíssimo. Então, se você, para quem assistir, se eu estiver falando isso, está errado. Eu dizia que depois da ascensão já não seria mais o Filho do Altíssimo, mas o próprio Pai, correto? Vamos retificar isso. Mas essa fala, ela não estava correta, eu estou retificando aqui agora, pois ali, tá? Depois da ascensão era o reinado de Cristo. Na verdade, a própria ascensão já estava demonstrando que era o reinado dele. Ele estava sendo assunto ao seu reinado. Na verdade, como podemos ler aqui em Colossenses 1,13, né, que diz o seguinte: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Pai. Não, ainda não é. O reino não estava com o Pai ainda. Para o reino do Filho, do seu amor. Isso Shaul escreveu depois da ascensão, correto? Ele nos transportou do reino do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Percebeu que era o reinado de Cristo? Era o reinado do Filho e não do Pai? Porque o Filho ainda não tinha entregue o reino ao Pai, correto? Então, gente, olha só, o ungido era o Filho e não o Pai. Embora tenha dito que ele e o Pai eram um, conforme já falamos. E vamos continuar a leitura aqui agora do livro de Matitiahu, né? Capítulo 16, 13 a 18, que diz o seguinte: E chegando o Messias às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, tu és ungido, o Filho do Altíssimo vivo. Tu és o ungido, o Filho do Altíssimo vivo. E o mestre e Rabi respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha congregação, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Matitiahu, capítulo 16, 16 a 18, correto? Então, gente, vamos observar que as pessoas, muita gente hoje, aliás, hoje, deveriam sabiamente estar falando na conjugação verbal de tempo sobre o ungido, tá? Não que ele é o Filho do Eterno Vivo, como Pedro afirmou naquele tempo corretamente, né, em seu tempo, mas ele foi o Filho do Eterno Vivo no próprio tempo, tá? Lá no tempo próprio dele. Então nós estamos observando no texto que acabamos de ler que o Machia, né, perguntou aos seus discípulos quem eles diziam ser o quê? O Filho do Homem, não é verdade? Então vamos observar que todos o identificaram como um simples profeta, inclusive o quê? Demonstrando acreditarem em reencarnação, pois uns diziam que ele poderia ser João o Batista, outros diziam que ele poderia ser Elias e Jeremias ou um dos profetas, não é verdade? Mas a Kefa, a Pedro, foi revelada a verdade sobre aquele homem, né? Aquele homem chamado Yahushua era o filho unigênito de Yahu. Mas vamos analisar aqui o texto da primeira carta, né? Da primeira carta de João. Vamos fazer uma análise aqui. Cristo, o ungido, ele estava na comunhão do Pai, mesmo depois da ascensão. Sendo assim, ainda era o filho de Yahu, manifestado como cabeça da congregação, e ainda não havia devolvido ali o reino ao Pai, pois era necessário que ele permanecesse no céu, ou seja, no seu reino até o último dia, ainda na comunhão do Pai. Então o céu era o seu reinado e não um lugar que as pessoas imaginam.
Então é por isso que João o diz, né? Em João 1,18, né? Olha só, o Altíssimo nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. João 1,18. Agora outra versão aqui, ó, João 1,18, ó. Ninguém jamais viu Ialro, mas o Filho único que mantém comunhão íntima com o Pai, o revelou. Percebeu que o Filho continuava na comunhão íntima com o Pai no seu reinado? Percebeu? O revelou aqui, né? Yahuana, né? Capítulo 1, versículo 18. E depois da ascensão, gente, olha só, depois da ascensão, mesmo não podendo mais ser considerado ungido segundo a carne, ou Cristo segundo a carne, pois era o quê? Ministério do Espírito, ele continuou ainda o verbo que havia sido feito carne. Ele continuou sendo o verbo que havia sido feito carne antes, tá? Havia sido feito carne antes, pois o próprio João diz no seu livro histórico, João 1,14, o seguinte: no princípio era o verbo, e o verbo estava com o eterno, e o verbo era o eterno Yahweh. Yahuana, né? Capítulo 1, versículo 1. E o verbo se fez carne. Quem se fez carne? O Filho ou o Pai? O verbo, né? Yahweh, que ele era o verbo, era somente ele, antes da criação era somente ele, único, né? O verbo se fez carne, não é o Filho se fez carne. O verbo, que era o Pai, se fez carne e habitou entre nós. Quando feito carne, ele se chamou o quê? Filho. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, quer dizer, do Filho. Depois que foi feito carne, não era o Pai, era o Filho. Mas veja que ele dizia que ele e o Pai eram um, percebeu? Cheio de graça e de verdade. João capítulo 1, versículo 14, né? 14, é isso aí. E Paulo diz também em sua carta, né? Em Efésios capítulo 4, versículo 10, o seguinte: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Efésios 4, 10. Acima de todos os céus, aqui significa todo o poder estava com ele. O reinado estava com ele. Quem subiu? O Filho subiu. Tá? Então, se Paulo ele está dizendo que era o mesmo o quê? Era o mesmo o quê? Era o mesmo Filho do Altíssimo, mas não manifestado na carne, correto? Não mais manifestado na carne, mas ainda se tratava da manifestação do Filho no tempo dos apóstolos. Era Yahushua que se encontrou, o mesmo Yahushua que se encontrou com Shaul, com Paulo, no caminho para Damasco, algum tempo depois da ascensão ao seu reinado no céu, ou seja, no seu próprio reino. Tá? Ou seja, quando ele, o que? Foi assunto ao reino espiritual. Entendeu o que foi a ascensão? O que foi a sua ascensão? Entendeu também porque Estevão viu ele em pé à direita de Yahweh? Entendeu? Porque era o seu reinado. A visão de Estevão foi essa, o significado. Não é que Estevão viu o Eterno, o Todo-Poderoso, e nem ao ungido em pé à direita dele, entenderam? Porém, vamos observar o seguinte: quando Shaul ele diz que ele subiu, não significa que ali deixou de ser o Filho do Altíssimo, entenderam? Mas que ele ainda como filho, entenderam? Estava reinando nas regiões celestiais, tá bom? Que não se tratava de um lugar, mas de sua condição de estar, o quê? Reinando com todo o poder que lhe foi dado depois de morrer e ressuscitar, como ele mesmo havia dito depois da ressurreição e antes da ascensão, né? Como ele havia dito nesse texto de Mateus 28, 16 e 18, que diz o seguinte: e os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Yahushua lhes tinha designado. E quando ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram e, chegando-se o mestre, chegando-se Rabi, né, falou-lhes dizendo:
é-me dado todo o poder no céu e na terra. Matialro, né? Matialro, capítulo 28, 16 a 18. Então, nós sabemos que Yahushua, ele estava reinando lá no tempo apostólico, mas a congregação estava aguardava a sua vinda para o julgamento final. Na verdade, naquele tempo, as pessoas pensam que o ungido, que Yahushua, ele voltaria para o juízo na forma humana. Muita gente acaba pensando isso, mas ele nunca disse que voltaria em uma forma humana. Ele nunca disse isso. Pelo contrário, ele falava que não seria assim. Então muita gente pega o texto de capítulo 1 de Atos, ou capítulo 1, né? Que acham que o ungido, que Yahushua, iria voltar sendo visto um ser humano. Quando, na verdade, ele disse que não seria assim. Então a sua vinda ali teve um simbolismo na sua ascensão. Ele nunca disse que voltaria numa forma humana. Embora fosse o quê? Ainda o filho ainda voltaria. Tá? Como dito, o filho do homem. Então ele dizia que o filho do homem iria voltar, mas não que iria voltar à forma humana, como nós podemos ler aqui, ó. Embora ele dissesse, né? Filho do homem, ó. Quando o filho do homem voltar, então as pessoas imaginam que ele iria voltar, o filho do homem literalmente sendo visto um homem. Olha só o que ele disse: quando o filho do homem voltar, será como no tempo de Noé. Nos dias antes do dilúvio, o povo seguia sua rotina de banquetes, festas e casamentos até o dia em que Noé entrou na arca. Não perceberam o que estava para acontecer, até que veio o dilúvio e levou todos. Assim será na vinda do Filho do Homem. Percebeu? Não seria um homem aparecendo, literalmente, como muita gente pensa, né? 2 homens estarão trabalhando juntos no campo. Um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão moendo cereal no moinho. Uma será levada e a outra deixada, né? Matitialro, capítulo 24, 37 a 41. Então, gente, olha só, era o Filho do Altíssimo ainda, não era? Era. Embora se diga no texto, Filho do Homem. Era o Filho do Altíssimo que não estava mais sendo visto depois da ascensão. Embora no texto diga que viria o Filho do Homem, na verdade, iria se cumprir o quê? E já se cumpriu o que ele havia dito antes, né? Lá nos dias da sua carne, nesse texto de Matitialro, capítulo 25, 31 a 33, que diz o seguinte: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele se sentará em seu trono glorioso. Todas as nações serão reunidas em sua presença. Percebeu que o juízo ali em Israel foi a representação do juízo? Porque o juízo veio sobre todas as nações, né? Todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará as pessoas como um pastor separa as ovelhas dos bodes, né? Matitialro, capítulo 25, 31 a 33. Correto, gente? Então, quando Yahushua ele falava, ali nesses textos que acabamos de ler, a minha vinda no último dia, era o quê? A vinda do Filho do Homem. E não ainda Yahu, o Pai. Entenderam? Mas só que a vinda do Filho do Homem não seria um homem aparecendo, literalmente. Muita gente pensa assim, não, mas a vinda do Filho do Homem teremos que ver, porque lá em Atos dos Apóstolos, na Ascensão, ele desapareceu e todo mundo estava vendo ele desaparecendo. Pois é, se ele desapareceu, da mesma forma ele iria vir, não aparecendo. Entenderam? Então era a vinda do Filho do Homem e não ainda a vinda do Pai, ou seja, de Yahu. Vamos ler a versão aqui atual aqui agora. Matitialro, capítulo 24, 37 a 42, que diz o seguinte: o mundo viverá despreocupado em banquetes, festas e casamentos, como sucedia no tempo de Noé, antes de aparecer de repente aquela grande cheia, né? O povo não queria acreditar no que se avizinhava, até que veio a cheia e os levou a todos. Assim também será a minha vinda. Olha só, Yahushua está falando da vinda dele, mas ele necessariamente não iria aparecer. Mas seria a vinda dele assim, como foi nos dias de Noé. Né? Veio a cheia e levou a todos. 2 homens estarão a trabalhar juntos nos campos,
um será levado e ficará o outro. Duas mulheres estarão ocupadas no seu trabalho caseiro, uma será levada e ficará a outra. Portanto, estejam preparados, porque não sabem quando vem o vosso mestre, né? Mateus, capítulo 24, 37 a 42. Então, olha só, gente, seria a vinda de quem? Do Pai? Não, seria a vinda do Filho do Altíssimo, que também nós podemos ler Filho do Homem. Então, seria a vinda do Filho do Altíssimo, metaforicamente, sentado no trono de sua glória, e que depois de cumprido o julgamento, se submeteria ao Pai. Não se submeteu ainda? Já não houve julgamento, né? Já não veio juízo sobre Israel, né? Então, depois do julgamento, ele se submeteria ao Pai. Ainda não se submeteu? Ao lhe entregar o quê? O reino. E assim iria o quê? Desaparecer. Então, ele iria desaparecer. E já desapareceu. Cristo não existe mais. O ungido e Yahushua, ele não existe mais. Embora muita gente acredite que ele ainda está à destra do Todo-Poderoso. Ele esteve à destra do Todo-Poderoso até o juízo. Entenderam? Já desapareceu, conforme está escrito aqui. Assim, de fato, do julgamento final para cá, do julgamento final, que foi lá há quase 2000 anos para cá, e Yahushua HaMashiach já não existe. Entendeu? Ele já não existe. E nós também não existiremos depois da nossa partida, né? Desapareceu. E Yahushua desapareceu. E Yahushua sumiu. Onde está ele? Sumiu. Não existe mais. Entendeu? Já cumpriu o seu propósito até o último dia. Já se cumpriu, embora muita gente pense que ele está à destra do Pai até hoje, porque lê na Bíblia que ele está à destra do Todo-Poderoso. Na Bíblia sempre vai estar escrito isso. Mesmo que Cristo ainda tivesse de vir e depois viesse, vamos supor que ele ainda tivesse de vir hoje, como muitos acreditam, muitos crentes acreditam hoje, mesmo assim, depois que ocorresse, a Bíblia continuaria escrito que ele estaria à destra do Todo-Poderoso e que supostamente não teria entregue então o reino ao Pai. Então, Cristo desapareceu. O ungido, né? E Yahushua, ele desapareceu, ele sumiu, ele não existe mais. Entenderam? Eu sei que é difícil ouvir isso. Para os religiosos é difícil ouvir essa verdade, mas essa é a verdade. Então, vamos nos libertar dos enganos? Vamos? Que o Filho do Homem está à destra do Pai e ainda voltará? Vamos? Aqueles que acreditam ainda que isso ainda vai acontecer? Ele não está até nossos dias à direita do poder, porque ele já entregou o reino ao Pai e já desapareceu. Embora os textos indiquem assim, como se tivesse. Os textos, eles permanecem dizendo assim. E esses textos nunca vão mudar, eles sempre vão estar dizendo a mesma coisa. Sempre vão estar dizendo que vai se cumprir, que vai acontecer. Entenderam? Então nós temos que ter sabedoria para ler esses textos da Bíblia. Não somos crianças, né, que não conseguimos entender que, embora esteja como sendo para o futuro, ainda vai se cumprir. Então veja, é como se fosse um jornal de ontem, né? O noticiário já se cumpriu há 10 anos, dizendo que alguma coisa vai acontecer e o jornal está guardado e a gente vai ler o jornal, é como se fosse a coisa já está feita, né? E o jornal está dizendo que ainda vai ser feita. Entenderam? Então a Bíblia é da mesma forma. Esses textos, eles nunca vão mudar. Nós é que temos que entender, nós é que temos que ter sabedoria. Vocês aí que fazem parte das denominações, né, que estudam a Bíblia sempre futurizando, nós é que temos que entender isso. Da mesma forma que hoje, você, todos nós, temos o conhecimento de que as profecias messiânicas se cumpriram, né, nos tempos bíblicos no tocante à sua obra salvífica. Cristo já não foi para o madeiro, ele já não se tornou o sacrifício, não é verdade? Não se cumpriram as profecias messiânicas? Sim, se cumpriram. Ah, mas não está escrito que ele já veio, então eu não acredito que ele já veio. E precisa você ter tido o relato que ele já veio? O próprio sinal já foi demonstrado, né? O que houve lá, já houve a queda do templo, Jerusalém já deixou de existir naquele tempo, a nação foi toda devastada. Não se cumpriu o juízo? Claro que se cumpriu. Todas as nações já sofreram o juízo, já é uma coisa cumprida. Então, assim como você entende que as profecias do Velho Pacto se cumpriram no tempo de Cristo, no tempo do ungido, nós temos que entender que a Bíblia, que os apóstolos estão falando como coisas que vão se cumprir,
mas nós temos que entender que essas coisas já se cumpriram. Aquelas predições de Mateus 24, o que Paulo falava, haverá repentina destruição. Entendeu? Então nós temos que entender, assim como você entende, como nós entendemos que as profecias referente àqueles últimos dias se cumpriram. Lembra que foi falado lá, né? Isso foi o que foi profetizado por Joel. Nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Quando se cumpriu isso? Se cumpriu em Atos 2. Na verdade, então você já entende que se cumpriu e está relatado que foi o cumprimento, que ali no caso Pedro estava dizendo que estava se cumprindo. Então nós temos que entender que, embora não esteja escrito Cristo já veio, mas ele tem que ter vindo, porque se ele não veio, ele foi o maior dos falsos profetas. Ele falou que seria naquele contexto, naquela geração. Ele se referia ali, Judéia. Os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Né? Então tem que ter se cumprido, não pode... isso ainda não tem que ainda se cumprir para o futuro. Né? Então quem estiver esperando que isso se cumpra ainda, vai morrer esperando. Vai se passar aí 500 anos, mais 600, 700 anos e vai continuar. Então, assim como você entende, né, as profecias como já cumpridas, nós temos que entender que, referente às previsões de Cristo para os últimos dias, que foi no tempo apostólico, já se cumpriram. Então, o seu reinado teria que ter o quê? Um fim. E já se cumpriu o fim. Mas há pessoas que pregam o futurismo e pensam que o Filho do Homem, o Filho do Altíssimo, ainda vai voltar. E que ele estaria no céu hoje. Na realidade, ele esteve no céu, que se tratou o quê? De uma metáfora, a palavra céu, para o seu reinado naquele tempo, que já se cumpriu no tempo apostólico. Então, o ungido, ele não está em algum lugar que as pessoas imaginam como céu. Nem nós nunca iremos para o que nós imaginamos céu, uma vez que nosso tempo é somente o quê? Aqui na Terra. O nosso tempo é somente na Terra. Depois nós seremos o quê? Aniquilados. Cada um o quê? No seu tempo do cumprimento da vida humana, né? Como dizem muitos textos das Escrituras, que nós não vamos colocar aqui devido ao tempo do vídeo, mas tem muitos textos dizendo que o homem deixa de existir. Tá? Tem muitos textos nas Escrituras. E assim como a manifestação do Filho do Altíssimo e Yahushua deixou de existir em 70 DC, nós, que somos filhos do Altíssimo manifestados como seres humanos, carne e sangue, igualmente nós deixaremos de existir. Entenderam? Nós vamos desaparecer no pó da terra. Essa é a realidade que muita gente não quer aceitar. Mas embora você fale isso, que vamos para o céu, ninguém vai para o céu. E nem Cristo, nem ungido, nem Yahushua foi para esse céu imaginário, como se pensa hoje de encontrar os heróis da fé, aos profetas, ao Mashiach, aos apóstolos, aos nossos entes queridos e amigos que já partiram, pois Shaul, ele escreveu o que nós vamos ler aqui agora. Olha só o que Shaul escreveu. 1 Coríntios 15, 50. Olha só o que ele escreveu. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Yahweh, nem a corrupção herdar a incorrupção. 1 Coríntios 15, 50. Veja, a carne e sangue não podem herdar o reino de Yahweh. Então, qualquer tipo de manifestação que ocorreu, e nós que estamos uma manifestação, Cristo que se manifestou como carne, sendo ele filho, e depois se manifestou como espírito, ou seja, aquela manifestação, o seu corpo, já deixou de existir porque era filho. O pai não está mais manifestado como filho, portanto, o filho não pode estar, como muita gente pensa, no céu. E outra coisa aqui, ó, o céu não é um lugar como muita gente pensa. O céu é o reino do Pai. Ah, ele está num lugar. Não, ele não está num lugar, ele está em seu reino. E os seus filhos estão com ele nesse reino, não num lugar. É a condição do seu reinado. Os filhos estão nesse trono, entenderam? Entenderam que no último dia também Cristo veio para julgamento e os 12 apóstolos com ele, né, se assentaram em 12 tronos? É tudo simbológico.
tá? Se assentaram nos 12 tronos é que eles estavam o quê? Naquele reinado espiritual. Eles estavam reinando com Cristo, então eles estavam assentados em 12 tronos para julgamento. Que na verdade os 12 tronos significam o quê? O simbolismo do reinado de Cristo, que estava ali os apóstolos levando a sua mensagem, entenderam? Então o Filho do Homem, ele já não existe. Ele já não existe. Nem uma segunda pessoa também no céu, ou seja, no reinado. O Filho do Homem já não existe, e nem uma segunda pessoa reinando à destra, ao lado direito do Pai, como muita gente pensa. Então, não há tal segunda pessoa, como muita gente pensa, a segunda pessoa da Trindade. Isso é um engano. Não há tal segunda pessoa chamada Yahshua, mas Yahweh, o quê? O que aconteceu, gente? Não há essa segunda pessoa. Não há. Mas Yahweh, o Todo-Poderoso, ele manteve para sempre o nome Yahshua. Entenderam? Ele manteve o nome Yahshua, que as pessoas dizem Jesus. Ficou esse nome, né? Para sempre, para o quê? Para a memória, mas Yahshua não existe mais. O testemunho sobre o homem Yahshua Hamashia teve o seu tempo próprio, entenderam? Que já se encerrou há quase 2000 anos. Ainda não caiu a ficha? Então vamos ler aqui, ó. Olha só. 1 Timóteo 2, 5 a 6. Pois há um só Altíssimo e um só mediador. Quer dizer, que só porque está escrito isso aqui, muita gente vai falar assim, não, mas aqui está escrito que há um mediador. Houve um mediador. É porque você está lendo o texto como se ele tivesse sido escrito para você, no nosso tempo. Mas veja, havia um mediador, não há mais, já acabou. Já se submeteu ao Pai. Olha só o que está escrito no texto. Pois há um só Altíssimo e um só mediador entre o Altíssimo e os homens. O homem Yahshua Hamashia. Tá? O qual se entregou ou não se entregou? Se entregou a si mesmo como resgate por todos, né? Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Percebeu aqui? Esse testemunho foi dado no seu próprio tempo. Não é o nosso tempo. O testemunho de que há um mediador foi naquele tempo. Entendeu? A sabedoria que devemos ter ao lermos esses textos, né? Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo, que havia o quê? Um mediador. Não é verdade? 1 Timóteo 2, 5, 6. Então é assim que nós temos que ler com entendimento, com sabedoria, os textos da Bíblia. O testemunho de ter se entregado como resgate, que está escrito no texto que acabamos de ler, foi o quê? Foi até o tempo da sua obra salvífica, correto? Nesse texto de Shaul, na realidade, em outras palavras, ele estava dizendo que há o quê? Um só Altíssimo e houve um só mediador para resgate em seu tempo próprio, em seu próprio tempo, entre Yahweh e os homens, né? E os homens. E o homem o quê? Yahshua Hamashia. Então observe que o mediador entre o eterno e os homens, ele teria que ser, no caso do resgate, necessariamente o quê? Um homem, correto? Mas tal mediação não passou da cruz, não passou do madeiro, foi até o tempo próprio. E depois da cruz? Depois da cruz deixou de ser o quê? O tempo próprio daquele mediador, segundo a carne, né? Daquele mediador que o quê? Que veio para ser o sacrifício. Mas ele permaneceu no corpo humano por mais 40 dias, como os senhores podem ler no texto de Atos dos Apóstolos, a fim de que seus discípulos dessem um testemunho do cumprimento das profecias, não é verdade? Conforme dizia Kefa, né? Em Atos dos Apóstolos, capítulo Atos 2, 22 e 24, que diz o seguinte: gente de Israel, ouçam, Yahweh deu testemunho público de Yahshua de Nazaré, com os espantosos milagres que através dele realizou, como bem sabem. Mas, de acordo com o seu plano, deixou que se servissem de mãos de injustos para
o pregarem no madeiro e o assassinarem. Porém, Ialro libertou-o dos horrores da morte, trazendo-o de novo à vida, pois a morte não poderia ter prendido este homem. Atos 2, 22 a 24, né? Então, se o texto aqui diz que o Altíssimo trouxe de volta a vida, foi a vida como ser humano dele, tá? Literalmente. Até mesmo porque depois ele se mostrou em carne ali, em carne e ossos, depois da ressurreição. Então vejam que a morte física não o reteve, mesmo assim ele não poderia permanecer naquele corpo de carne para sempre. Então foi necessário que o quê? Se ocultasse aos homens para sempre, na ascensão. Então não era mais uma manifestação na forma humana no tempo dos apóstolos, mas o que? Manifestação como espírito, embora continuasse ali o Filho do Altíssimo, como diz, né? Como disse Shaul nesse texto aqui, ó, 2 Coríntios 3,17. O soberano, o Machia, é o Espírito. O soberano, que era ele, que estava reinando, né? É o Espírito. E onde quer que o Espírito esteja, ali a liberdade, 2 Coríntios 3,17. Ele era uma manifestação chamada Espírito, que se manifestou a partir de Atos 2 ali, né? Então, Shaul, ele poderia ser considerado, devido a isso aqui, um anticristo, tá? Pois ele dizia isso. O Machia, o soberano, que na Bíblia diz o Senhor, né? Soberano é o Espírito. Mas, de fato, Paulo, ele não era, Shaul, ele não era um anticristo, pois ele reconheceu, até mesmo no livro de Filipenses, né, em outros textos, que o ungido, ele veio segundo a carne. Paulo não descartou isso. Ele disse que ele veio segundo a carne, mas ele disse que depois ele era o Espírito, tá? Embora não tenha um relato de Shaul, não tem um relato que Shaul tenha o quê? Se encontrado, ele tenha conhecido pessoalmente ao Yahushua, né, segundo a carne. E Lucas, ele relatou, né, ao Yahushua segundo a carne, ainda depois da ressurreição. E Lucas fez esse relato. Ele relatou que o ungido, olha só o que Lucas relatou. Relatou o que o ungido falou aqui em Lucas, né, 24:39. Vede as minhas mãos e os meus pés. Ora, um espírito teria mãos e pés? Entenderam? Porque muita gente fala assim, não, mas depois da ressurreição, não pode ser, Messias. Olha só, o próprio relato dele. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Percebeu? Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne. Ora, ele tinha carne, como assim era um espírito? Algumas pessoas teimam em falar que depois da ressurreição era um espírito, porque que ele aparecia. Ora, ele poderia aparecer em qualquer momento, mesmo em qualquer momento, em qualquer lugar, mesmo sendo carne. Esqueceu do traslado de Elias, de Enoque, esqueceu do traslado de Filipe, que sendo carne também não foram trasladados. Como assim Cristo, sendo o próprio Todo-Poderoso, manifestado como homem, não poderia, depois da ressurreição, aparecer aqui ou acolá? Que ele se fez presente na reunião deles. Olha só, o texto diz que ele se fez presente, não está dizendo que ele atravessou as paredes. Mas tem gente que gosta de misticismo, né? De mistificar. Ora, ele poderia ter atravessado as paredes, qual o problema? Muitos milagres ele não fez? Não transformou a água em vinho, não é verdade? Então, assim, como assim? Não é porque depois da ressurreição, essas coisas ficaram acontecendo. Então, não é possível que fosse carne. Como não era possível? Se Elias foi trasladado. Se Filipe desapareceu e apareceu em outro lugar. Entendeu? Como assim Yahushua, o próprio Filho do Altíssimo, não poderia acontecer isso com ele? Poderia ser antes ou depois da ressurreição, correto? E ele está dizendo aqui, pois um espírito não tem carne. Mas tem gente que teima em dizer, não é não, eu não acredito que foi em carne. Tá que nem Tomé? Tá que nem Tomé, né? Pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Vocês lembram que ele pediu para Tomé tocar nele, porque Tomé não acreditou. Da mesma forma que essas pessoas ficam hoje em dia dizendo, não, ele não veio em carne, não, ele veio em espírito. Então é contrariar o mestre, né? Então tem muita gente que diz que crê nele, né? Mas é contra ele, se volta contra as suas próprias palavras, né?
E vamos aqui repetir. Mas Paulo, depois disso aqui, ele disse depois que era Espírito. Ora, o soberano é o Espírito. Olha, ele era o Espírito depois da ascensão, né? Era uma manifestação chamada Espírito. E onde está essa manifestação? Onde está o Espírito do Altíssimo, que era o próprio ungido, né? Aí a liberdade, 2 Coríntios 3:17. Correto? Então, como o tema de hoje, gente, é esse aqui, ó. Se nem Cristo existe, como existiremos, né? Nós reconhecemos que falar dessa forma, tá bom? É um escândalo para muitas pessoas. Então, é preciso que provemos pelos textos porque Cristo, porque o ungido não existe mais. E nós vamos provar, correto? E porque nós também não existiremos também depois da morte. Nós não existiremos. Todas as pessoas já deveriam saber disso. Nós não somos criancinhas. Todos já deveriam saber disso, mas a religião faz as pessoas se tornarem criancinhas para acreditar em Papai Noel. Todos já deveriam saber disso, que nós deixaremos de existir. Ninguém vai ficar existente depois da morte. Ah, mas é que tem um cara que lê cartas que... Quer dizer, é criancinha. Acredita em Papai Noel, em fantasia. Todos já deveriam saber disso. Porém, ignoram isso devido ao véu religioso, qualquer religião, gente, que permanece em nosso tempo, que aqueles textos da Bíblia não foram escritos em relação ao nosso tempo, como se o Messias ainda viesse para reinar. Então muita gente está falando assim, lê lá aqui, eis que venho sem demora, ele ainda vem sem demora até hoje, né? A compreensão sobre os textos de muitos hoje, das crianças no entendimento, é fraquíssima. As crianças que se dizem, que creem nas Escrituras, a compreensão sobre os textos da Bíblia é fraquíssima, tá? Pode ter certeza. E até pouco tempo também era conosco, né? Até pouco tempo pensávamos da mesma forma que a maioria da população do mundo. Muita gente acompanha esse pensamento de que depois da existência nossa humana continuaremos existindo. E muita gente ainda acredita que Cristo ainda está à destra do Pai, está reinando e vai vir ainda, espera sentado. Não vai acontecer, Cristo não vem mais, já se cumpriu. O que ele falou já se cumpriu. Os que estão na Judéia fujam para os montes. Não lembra não? Basta ler na Bíblia. Ele estava falando daquele contexto, daquele tempo. Então, da mesma forma, nós vamos deixar de existir também, assim como não existe. Então, até há pouco tempo, nós pensávamos da mesma forma que a maioria da população do mundo, né? Principalmente as pessoas que se denominam cristãs. Correto? As pessoas cristãs. Então, como nós podemos afirmar isso? Nós vamos fazer a pergunta, como é que nós podemos afirmar esse tema? Como que nós temos certeza que nós podemos falar isso aqui? Se nem Cristo existe, como existiremos? Como nós temos coragem de falar? Se nem Cristo existe, como existiremos? Como assim, Messias? Né? Primeiramente, nós vamos provar por 3 textos aqui que ele não existe, que ele já deixou de existir e também nós vamos deixar de existir. Primeiramente, nós vamos provar por 3 textos sobre o Mashiach, sobre Yahushua, né? Em Matitiahu, capítulo 28, 20, parte B, que diz o seguinte: e eis que estou convosco todos os dias. Até quando, gente? Até nunca? Ele falou que estaria com eles até quando? Até o ungido, o Mashiach, Yahushua HaMashiach, disse: eis que estou convosco todos os dias até quando? Até nunca? Até a consumação do século. Matitiahu 28, 20, parte B. Veja, já houve a consumação do século naquele tempo. Já não houve a destruição de Jerusalém? Já não houve a queda do templo? Como assim ele ainda existe? Se ele falou que estaria com eles até a consumação dos séculos. E depois disso, ele deixaria de existir? Ele se submeteria ao Pai? Não é verdade? Já lemos o primeiro texto. Temos 3 textos e vamos ler aqui. Olha só, até a consumação dos séculos. Até a consumação do século. Matitiahu 28, 20, né? Agora vamos ler aqui, Atos 3, 21. Olha só o que diz. É necessário que Yahushua permaneça no céu.
Não é num lugar não, tá? Muita gente pensa que esse céu aí é um lugar para onde as pessoas vão. Não. No céu aqui é no seu reinado espiritual. É necessário que Yahushua permaneça no céu até... Até quando, gente? No céu até quando? Eu pergunto, até que chegue o tempo, já chegou, já se cumpriu. O templo já caiu. Já houve a destruição, já houve a repentina destruição. Até que chegue o tempo em que algo restaurará todas as coisas. Já houve a restauração, conforme já decretou há muito tempo, por intermédio dos profetas que escolheu. Atos 3, 21. Correto, gente? Correto. Agora a terceira prova aqui, ó, que Cristo não existe mais. Tá? Olha só, que o ungido não existe mais. 1 Coríntios 15, 25 a 28. Porque é necessário que ele reine até. Ora, ele já entregou o seu reinado. Se ele já entregou o reinado, onde ele está? Onde ele está? Se o reino do Pai é único, está o Pai. Não é verdade? Porque é necessário que ele reine até que absolutamente todos os seus inimigos sejam prostrados debaixo de seus pés. Já se cumpriu, meu amigo. Você aí que é teólogo, você que é mestre nas instituições aí, não vai parar de falar esses enganos, não? Né? Vamos voltar aqui, ó. Porque é necessário que ele reine até que absolutamente todos os seus inimigos sejam prostrados debaixo de seus pés. E o último inimigo que será destruído é a morte. Já foi. Já não tem mais a morte adâmica, tá? Pois ele tudo sujeitou debaixo de seus pés. Porquanto, quando se afirma que tudo lhe foi submetido, é evidente que isso não se inclui o próprio Yahu, que conduziu todas as coisas à submissão de Mashiach. Todavia, quando tudo lhe estiver sujeito, já esteve, já se cumpriu. Já não ficou pedra sobre pedra. Quando tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se submeterá, percebeu? Já se submeteu, já desapareceu. Se submeterá àquele que todas as coisas lhe colocou aos pés, a fim de que Yahu e Yahushua, não. Yahushua já sai de cena. A fim de que Yahu seja absolutamente tudo em todos. Não tem mais a figura de Yahushua, do Filho. Entendeu? Percebeu aqui? 1 Coríntios 15, 25, 28. Isso já se cumpriu, meu amado. Né? Desculpa aí se eu falei um pouquinho meio pesado aqui, peguei pesado, mas veja bem, é preciso mudar isso aí. Você que é teólogo, aí você que é mestre, que se diz mestre nas denominações, vamos mudar isso? Né? Já se cumpriu aí naquele tempo tudo, tá? Então a pergunta é se Yahushua ele permanece manifestado ainda sem ter destruído a morte adâmica até nossos dias e ainda está para julgar a casa de Israel, como assim? E entregar o reino ao Pai. Eu pergunto, se Yahushua, o Filho do Eterno, permanece ainda manifestado à destra do Todo-Poderoso, sem ainda ter destruído a morte adâmica, até nossos dias, e ainda está para julgar a casa de Israel e entregar o reino ao Pai. É claro que não. É claro que não. Agora, se Cristo já desapareceu, como diz o texto, que ele permaneceu e se submeteu ao Pai, é certo que aquela manifestação de Filho não existe mais. Se ele já se submeteu, então aquela manifestação do Filho já desapareceu, já acabou. E nós também não permaneceremos existentes. Entenderam? Como dizem os textos que nós passamos a ler aqui em Eclesiastes, capítulo 3, 19 e 21, que diz o seguinte: o destino do homem é o mesmo do animal. Nós vamos continuar existentes, né? A nossa mente, a nossa consciência vai continuar existente. Olha só o que diz aqui, Eclesiastes 3, 19 e 21. O destino do homem é o mesmo do animal. O mesmo destino os aguarda. Assim como morre um, também morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. O homem não tem vantagem alguma sobre o animal. Nada faz sentido. Todos vão para onde? Para o mesmo lugar. Vieram todos do pó e ao pó todos retornarão. Quem pode dizer se o fôlego do homem sobe
sobe às alturas e se o fôlego do animal desce para a terra. Eclesiastes 3, 19 a 21. Agora vamos ler aqui uma parte desse texto na versão israelita, para aqueles que dizem, né, que o ruá seria o espírito que todos têm. O ruá todos os animais têm. O ruá se trata do fôlego de vida, meu irmão. Então alguns grupos aí que eu estou fazendo parte, que eu quase nem participo muito, porque não tem tempo, eles dizem que o espírito, que o ruá seria o espírito, que todos são espirituais. Veja, então os animais são espirituais? Vamos ler aqui os textos aqui, ó. Olha só o que diz, ó. Eclesiastes 3, 20 aqui, continuando na versão israelita. Quem sabe se o ruá dos filhos dos homens vai para cima, e se o ruá dos brutos, ou seja, dos animais, desce para a terra. Eclesiastes 3, 20. Veja, o destino do homem, do ser humano, é o mesmo. Ninguém vai para o céu, tá? E em nossos momentos em que eu vou analisar os argumentos, as perguntas, nós já lemos alguns comentários, né, de algumas pessoas que dizem, algumas pessoas assistem o vídeo, tá, e dizem que ninguém sabe o que vai acontecer depois da morte. Como assim? Essas pessoas, algumas pessoas dizem, ninguém sabe o que vai acontecer depois da morte. Então está assistindo, lê a Bíblia e não entendeu ainda? Então se é assim, para que tem então os registros, né, das Escrituras deixando bem claro que depois da morte não sobra nem a nossa memória. Não há nenhuma recompensa depois da morte. Acabou. Tem gente que ainda está esperando o galardão depois de morrer. Não tem recompensa, não tem mais nada, a gente vai deixar de existir. E que em vários textos dizem que o homem torna-se inexistente. Então, algumas pessoas não querem acreditar. Elas dizem assim, ninguém sabe o que vai acontecer depois da morte. Então, não está considerando os textos. Nós já sabemos que não há nenhuma recompensa pelos textos e que vários textos dizem isso, que o homem torna-se inexistente. Agora, eu creio nessas palavras, pois se for para falar alguma coisa diferente do que nós temos falado, eu prefiro parar, então, de ler as Escrituras e também o Evangelho e encerrar este canal e procurar e fazer outra coisa, tá? Então não tem essa figura de dizer ninguém sabe o que vai acontecer depois da morte. Nós já sabemos, né? Nós vamos deixar de existir. Ora, a pessoa já lê a Bíblia, acompanha as mensagens, né, os vídeos, já sabe o que está escrito e ainda diz que ninguém sabe. Como assim? Nós já sabemos, né? Nós não seremos mais nada, somos semelhantes, somos da mesma forma, o destino é o mesmo do animal, tá? Então, o que acontece? Se eu tiver de falar outra coisa, eu prefiro encerrar o canal, mas é claro que nós não faremos assim, jamais. Vamos nós continuarmos apresentando esses vídeos. Então nós ficamos muito tempo nos enganos da religiosidade, como muitos dos senhores. Então chega, né, gente? Vamos continuar falando do jeito que nós temos falado, combinado? Vamos? Ou vamos encerrar o canal e não vamos mais falar nisso? Porque, ninguém sabe o que vai acontecer depois da morte. Nós já sabemos. Todos deixaremos de existir. Então vamos continuar falando o que nós temos falado. Combinado? Combinado, né? Então, dessa forma, o tema está correto. O tema está correto quando diz isso aí, ó. O tema está correto, olha só. Quando diz isso aqui. Se nem Cristo existe, como existiremos? Está correto ou não está correto? Está correto, né? Então nós agradecemos a participação dos senhores até esse momento e nós estaremos no próximo tema, que será quarta-feira, às 20 horas. Um grande abraço, minha gente. Tchau!